Salve, salve pessoal, salve, salve povo do bem. Diz uma coisa, você sabia que você simplesmente não pode só comprar placa de vídeo sem pensar em outras peças? Isso daí pode te economizar muita dor de cabeça e muito dinheiro. Fica aí que eu já explico o porquê, inclusive na prática. Já volto. Então galera, conforme explicado, eu vou mostrar aqui para vocês e vai evitar uma dor de cabeça tremenda. Um exemplo de uma pessoa, de um cliente meu, que quando ele montou o computador, ele pensou nisso daí, projetando o computador de forma perfeita. Se não fosse um belo raio que caiu aqui em Florianópolis, o computador estava vivo até agora. Só que caiu o raio, queimou tudo. Então, eu vou mostrar esse computador dele como exemplo de um computador que foi muito bem montado e muito bem projetado. O computador em questão é esse PC Gamer, bonitão, né? Grande pra caramba. Antigamente esse computador ele tinha um watercooler. Outro dia eu posso até explicar para quem não sabe o que é o watercooler, mas dificilmente quem é aficionado na parte de hardware não vai saber. Esse computadorzinho aqui, para vocês entenderem bem, ele tem uma placa de vídeo, uma fonte, antes tinha um watercooler, tá? Os gabinetes bem bonitinho, né? Só que esse camarada, o cliente, o que ele fez? Ele quis colocar uma placa de vídeo de 2 GB. Porém, o que ele fez pensando e que muita gente não pensa na hora de colocar? Por quê? Muita gente chega aqui com o computador e quer um computadorzinho simples, depois ele pensa em colocar a placa de vídeo, sem pensar nisso aqui. Esse cliente, por que eu falei que ele fez muito bem? Porque ele pensou comprar o computador, na hora que montou o computador, ele comprou já com uma fonte em que sobrasse potência para ele na hora de fazer o upgrade para uma placa de vídeo. E eu já vou explicar o porquê que isso daqui é importante na hora de comprar uma placa de vídeo, você pensar qual é a fonte que está no teu computador. A explicação, galera, tá nesse cabinho aqui, ó. Esses cabinhos de alimentação que existem aqui atrás são os responsáveis por alimentar a placa de vídeo. Então o que quer dizer? Um computador, na hora que você coloca uma placa de vídeo, ele exige mais de energia, ele exige mais potência da fonte. Se você não coloca uma fonte adequada para ele e de preferência sobrando energia, tu acaba queimando o componente. E aí é onde eu falei que pode evitar uma tremenda dor de cabeça para você. Pode evitar que você tenha perca de dinheiro, porque isso daqui acaba puxando energia, uma boa energia. Ah, mas Beriel, meu computador ele não tem esse cabinho aqui, ele não precisa, a fonte está ligada ali e não tem esse cabinho. Por que eu tenho que pensar na fonte? Uma fonte adequada, uma fonte mais potente. Mas por quê? É estranho. Por que eu preciso pensar na fonte? É só colocar uma placa de vídeo ali, ele não vai receber aquele cabinho ali. É só comprar uma placa de vídeo e espetar. Pronto, sem pensar na fonte que está ali. O porquê que eu dou esse alerta, gente? É muito comum na hora de você comprar um computador, você comprar um computador simples. Uma fonte simples, uma fonte ela é projetada muitas vezes para quê? Para suportar o processador, placa-mãe, memória e HD, os periféricos, simples, pronto, ponto, acabou. Bem curto assim. E ele, por mais que tu puxe de energia na hora que tu tá fazendo, o teu computador ele não tem potência de vídeo, por exemplo, que vá puxar e consumir a energia daquele componente. Certo? O problema é que essas placas de vídeo, mesmo que seja de, sei lá, de 2 GB, que tem placas de vídeo de 2 GB que não tem aquele cabo auxiliar ali, tá? E na hora que ele puxar os 2 GB, se a tua fonte for uma fonte de energia muito simples, a tua fonte estoura
tudo. Ela acaba estourando, acaba queimando. Eu já vi casos de queimar até placa de vídeo, tá? E aí que eu falo do prejuízo que você possa receber, mesmo nessa situação. Então, galera, a dica que eu dou hoje não é uma notícia, é basicamente uma dica, uma curiosidade. Tu vai comprar um computador, vai querer comprar um computador gamer. Compra um computador gamer. Se você, por exemplo, você vai comprar um computador gamer para colocar uma placa de vídeo, tá? Mas comprar um computador simples e tu quer colocar uma placa de vídeo futuramente, já compra o computador com fonte sobrando, uma fonte potente, 550 da Corsair. Esse exemplo que eu dei ali é uma fonte, para quem conhece, é técnico, é uma marca excelente. Uma fonte dessa daí de 550 real, pô, é excelente. 750 já coloca uma fonte overpower, uma fonte boa, porque aí tu nem vai se preocupar com qual placa de vídeo que você vai colocar. A placa de vídeo que você vai colocar ali vai rodar. Tu tem que fazer o planejamento sempre para cima, não no talo. Muitas vezes as pessoas entram nas redes sociais, entram na internet, coloca lá, mesmo pessoas que conhecem, tá? Coloca lá, placa de vídeo 2 GB, qual é o ideal? E aparece um calhamaço de gente dando opinião e divergência e isso, aquilo. Eu sou da opinião, é melhor sobrar energia do que faltar. Tu acabar comprando uma fonte que vai ficar no talo ali da potência dela, entendeu? Não, coloca já uma fonte que vai sobrar energia. Vai gastar mais? Vai, mas tu vai me agradecer no futuro. Porque é melhor tu comprar uma fonte sobrando energia do que faltando, tá? Do que você daqui a pouco tu pegar para rodar um jogo ou rodar algum programa que vai exigir da placa de vídeo, a tua fonte não vai ter energia o suficiente e aí tu, se bobear, tu perde placa de vídeo, perde fonte, coisa que eu já vi um amigo meu perder há muitos anos atrás, tá? Com GTA. Ele foi colocar uma placa, ele comprou placa de vídeo, não pensou na fonte que ele tinha, ele achou que a fonte era o suficiente, realmente era o suficiente, tá? Era o suficiente, não era o ideal, entendeu? E acabou tomando na catacreta. Por quê? Na hora que ele pegou o programa, acho que eu não me lembro se foi GTA ou foi um programa antigo que o ambiente gráfico era, acho que era GTA. Não me lembro, não vou me lembrar agora. Eu sei que é um programa que precisava da potência. Quando tu colocava ele full na parte de vídeo, ambiente gráfico, o cara ficava muito lindo. Só que precisava da placa de vídeo e a placa de vídeo dele era muito fraca. Na hora que foi rodar a full, já era. A placa de vídeo queimou e a fonte foi junto. Então, galera, aí é que eu falo, aí é que eu digo. Se ele tivesse se atentado na hora de comprar a placa de vídeo, comprar a fonte sobrando energia, não tinha passado por esses perrengues, não tinha passado por esses problemas. Inclusive, eu me lembro que eu estava fazendo curso na época, o professor de hardware deu uma risada da cara dele, que foi a coisa mais linda do mundo, porque pô, o cara fazia suporte técnico para onde eu estudava e marcou bobeira. E pô, eu acho que dessa vez ele nunca mais ele vai fazer essas cagadas. E aí, gostaram dessa dica? Tomara que sirva para vocês aí, evitar uma dor de cabeça para vocês aí. Vá comprar placa de vídeo, compre uma fonte adequada para você. Antes de comprar a placa de vídeo, olhe, ou fazer upgrade na placa de vídeo, olhe a fonte que você tem, olhe se a fonte é ideal, a fonte é adequada para a tua placa de vídeo que você pretende colocar, tá? É uma dica que eu dou e ó, depois me agradece, porque isso daí pode evitar muita dor de cabeça para vocês. Beleza, galerinha? Valeu, me segue no canal, deixa um like, deixa os comentários. Se você já passou, por exemplo, por esse tipo de problema, esse que o meu amigo passou, comenta aí. Vocês já passaram por isso? Valeu, foi!